Outro teste no experimento. Eles voltariam ao normal depois de uma boa noite de sono? Então a gente viu aqui que eles foram privados de sono por várias noites, a gente viu as habilidades deles sendo deterioradas lá, a atenção dos participantes foi sendo piorada ao longo do experimento. Será que depois de uma boa noite de sono eles voltariam ao normal? E o resultado disse que não, eles não voltariam ao normal depois de uma boa noite de sono, e mesmo após 3 noites de sono, nenhum grupo havia voltado ao seu normal, aquela média base lá das 8 horas que foi medida no primeiro dia por todos eles, tá? Então, isso não aconteceu. 3 noites de sono, presta atenção, 3 noites de sono, dormindo o seu máximo, o seu melhor, mais do que um final de semana, né? Às vezes a pessoa tá uma semana inteira se privando de sono, e aí no sábado e no domingo ela dorme um pouco mais, e isso não recupera a capacidade máxima da pessoa. A gente também viu isso nesse experimento, tá? De atenção. E nesse vídeo, nesse momento, eu tenho orgulho de abrir essa série, de transmitir essa série que se chama Os Perigos da Privação de Sono para o Cérebro. E aqui eu já vou transmitir minha tela contigo, que vai ser uma aula com bastante informações, então vamos direto aqui, falando sobre os registros do Guinness Book of World Records. Quais são os registros do Guinness Book of World Records, né? O livro dos recordes. E o primeiro registro que a gente tem no Guinness, que eu vou falar, é um salto em queda livre mais alto de todos os tempos. Qual foi o salto mais alto de todos os tempos registrado até hoje? Foi no dia 14/10/2012, pelo Felix Baumgartner, não sei exatamente como pronuncia. Baumgartner. Mas ele saltou de uma distância de 39 mil metros usando um traje espacial. Então, ele foi até regiões exteriores da nossa atmosfera, ele abre a porta de uma cápsula, fica suspenso sobre o planeta e se joga de volta da Terra em queda livre. Ele atinge uma velocidade máxima de 1.358 km por hora, ele rompe a barreira do som, causando uma explosão sônica com o seu corpo. Nossa, que loucura! Não sei se tu acompanhou isso, né? Foi transmitido ao vivo no YouTube. Eu acompanhei na época, no dia lá. Foi bem louco. E quanto à privação de sono, qual é o máximo período de privação de sono que a gente tem registro até hoje? O recorde computado foi o seguinte: 11 dias e 25 minutos sem dormir. Alguém ficou 11 dias e 25 minutos sem dormir, e foi em 1964. E aí tivemos pressão dos indícios científicos sobre privação de sono. O que a privação de sono causa no nosso corpo? A ciência já passou a descobrir muitas coisas que a privação de sono causa, e o Guinness parou de reconhecer a privação de sono como um recorde mundial, né? Então eles não aceitam mais recordes desse tipo. E qual é a conclusão que a gente tem olhando essas duas informações? A privação de sono possui riscos inaceitáveis segundo as evidências científicas, né? Ao passo de que o salto mais alto do mundo em queda livre, que o cara se jogou de volta ao planeta, ultrapassou a barreira do som, isso é ok, né? E quais são essas evidências que a ciência tem até hoje? Então, vamos lá, seja bem-vindo à série Os Perigos da Privação de Sono para o Cérebro e os Perigos da Privação de Sono para o Corpo. Eu vou fazer 2 séries de vídeos aqui, 2 séries de aulas em que eu peguei fontes, informações desse livro aqui, Porque Nós Dormimos, Matthew Walker. Vai ser a maior fonte, né? Mas eu vou falar das fontes em seguida. E vamos então entender o que tu vai aprender nessa série, nessa primeira série, tá? Eu tô falando agora da série Os Perigos da Privação de Sono para o Cérebro. Então vão ser, em princípio, 4 aulas. Eu não sei ainda, porque eu não acabei de preparar todas as aulas. Mas nessa aula, na aula 1, tu vai ver essas informações. Os impactos da privação de sono na nossa habilidade de concentração. O que o sono causa, né? Até onde podemos ir sem dormir, sem que sejamos prejudicados? É a pergunta do milhão, todo mundo quer saber. Quanto tempo eu posso ficar acordado? Quanto tempo eu preciso
dormir por noite para não sofrer os impactos da privação de sono, né? A gente vai responder essas perguntas nessa série. O que mais? Os indivíduos privados de sono possuem consciência de que estão atuando em um campo subótimo? Será que os indivíduos que estão dormindo menos do que deveriam sabem que eles estão dormindo menos do que eles deveriam? Essa é uma questão importante que a gente também vai responder aqui. E o que mais? O que são microssonos e os impactos da falta de sono no trânsito? É um assunto bem denso que a gente vai tratar nessa aula e vamos chegar em umas conclusões bem interessantes, tá? Na aula 2, a gente vai ver o impacto da privação de sono nas nossas emoções e eu acredito que eu vou dividir ainda a aula 2 em aula 2 e aula 3, porque tem bastante coisa para falar, é um campo bem denso da ciência. E a terceira aula talvez seja a relação entre a falta de sono e doenças psíquicas. Então, talvez eu divida essa aula 2 em 2 partes, porque tem bastante coisa que eu ainda tô vendo, tô decidindo, tá? Na aula 3, ou talvez aula 4 aqui, né? Os impactos da privação de sono nos estudos, no aprendizado e na memória, que é um assunto que provavelmente tu se interessa muito se tu tá aqui comigo. Tu quer saber o que a falta de sono vai causar no teu cérebro, nos teus estudos, né? Na forma que tu aprende, que tu memoriza as informações. E na última aula vai ser o sono e as doenças neurodegenerativas, como a Alzheimer e a demência, e o que o sono faz no nosso corpo, qual é o impacto do sono nesse campo, tá? Então, isso é que tu vai aprender. E as fontes, como eu já citei, o livro do Matthew Walker, Porque Nós Dormimos. Eu peguei alguns artigos científicos aqui. Esse livro, ele é muito bem escrito, ele é escrito de uma forma muito coesa, mas tem partes do livro que eu leio e eu fico impressionado com as informações que estão ali e eu vou em busca das outras fontes, de mais fontes, de mais informações daquilo. Trouxe alguns artigos científicos também, complementares ao livro e que a ciência tá investigando sobre o assunto de cada aula, né? Então nessa aqui tem bastante coisa sobre trânsito, experimentos científicos que fizeram para tentar entender qual é o impacto da falta de sono no trânsito, e eu também vou falar um pouco das minhas experiências com privação de sono. E é sobre isso que eu vou começar falando, as minhas experiências com a privação total de sono. E eu vou te contar uma história que aconteceu em 2006, então foram 14 anos atrás. Eu tinha 14 anos, né? Eu tinha 14 anos, então agora eu tenho 28. E foi num passeio da escola. Então, foi um passeio que a gente fez pro Beto Carreiro World. Eu não sei se tu conhece. É um parque de diversões. Talvez seja o maior parque do Brasil, não sei, não tenho certeza, tá? Mas ele fica em Santa Catarina, em Balneário Camboriú. E foi um final de semana completo. Então, a gente estava se formando na 8ª série. E a gente fez um passeio pro Beto Carreiro, e foi um final de semana, então a gente saiu às 10 horas da noite de sexta-feira, e a gente chegou no Beto Carreiro mais ou menos 6 ou 7 da manhã, e a gente chegou no hotel e largou nossas coisas, e eu tive a brilhante ideia, eu e mais alguns colegas meus, tivemos a brilhante ideia de ficar sem dormir no ônibus do colégio, porque tava toda a turma inteira no ônibus do colégio, a gente era tudo gurizada, e a gente queria ver o que acontecia e ninguém queria dormir, porque a gente tinha levado buzinas e uma série de utensílios pra brincar e tal. E aí a gente ficou sem dormir e eu cumpri esse desafio, eu fiquei sem dormir, que eu lembro, né? Na verdade eu tinha alguns lapsos que eu vou falar, né? Um pouco daqui a pouquinho. E como eu consegui ficar tanto tempo acordado, porque a gente chegou lá de manhã e a gente foi direto pro parque, né? Então pela manhã diminui o nosso sono, a gente sabe que o nosso ritmo circadiano, ele faz a gente sentir vontade de dormir nos mesmos horários, né? E eu tinha vontade de dormir na noite, e se eu fiquei acordado a noite inteira no ônibus, de manhã eu já não tinha mais muita vontade de dormir, e além disso também estava exposto à luz. Então, quando a gente chegou lá, a gente foi exposto à luz e fiquei acordado por isso, tá? E o resultado, o que eu senti com essa experiência? Esquecimento, desatenção, fadiga mental, lapsos de memória. Por vezes eu me lembro que foi uma experiência bem marcante pra mim na época, né? E eu me lembro que quando a gente tava chegando lá, eu tinha alguns lapsos, algumas
confusões mentais, eu ficava pensando, nossa, o que tá acontecendo? A gente já passou a noite inteira e eu ainda não dormi, e aí parece que o dia foi inacabável, né? Então, eu tive esses resultados com a privação de sono, e a ciência vai trazer bases científicas aqui para entender o que aconteceu. Eu vou explicar também, com base nesses artigos científicos, nas informações do livro, o que aconteceu, por que a gente sofre esses lapsos de memória e por que o nosso cérebro age dessa forma, né? Então vamos lá, o que a ciência já sabe? A privação de sono está diretamente correlacionada com uma série de fatores, né? Possibilidades de desenvolver uma série de fatores e doenças, como Alzheimer, desenvolver ansiedade, depressão, transtorno bipolar, suicídio, derrame cerebral, dores crônicas, tudo isso a falta de sono impacta, e a ciência já sabe, já temos informações científicas comprovadas suficientes para garantir isso. E além disso também, a privação de sono afeta todos os nossos sistemas fisiológicos e que vão nos trazer uma chance maior de desenvolver câncer, diabetes, ataque cardíaco, infertilidade também é uma possibilidade da gente desenvolver com a falta de sono, ganho de peso, obesidade, imunodeficiência, que é um fator bem conhecido pela ciência. A nossa imunidade cai drasticamente com a falta de sono. Então, tudo isso a ciência já comprovou, isso já existem evidências que comprovem tudo isso. E qual é a conclusão? Somos completamente dependentes do sono, isso a gente já sabe. E eu vou reforçar isso aqui nessas aulas, nessas séries. E também a maneira mais fácil e rápida de estragar a sua saúde é se privar de sono. Não existe nada mais rápido do que a privação de sono para estragar com a tua saúde. Não adianta tu comer mal, que tu vai demorar um pouco mais ali, ser sedentário, tu vai demorar um pouco mais para estragar a tua saúde com relação a tu se privar de sono, tá? Então vamos pro foco aqui da aula. O sono mata mais do que o álcool. É uma frase forte, mas é uma frase que eu tirei da ciência, que eu tirei do livro, que eu tirei de artigos científicos, de dados, de experimentos, e eu vou comprovar aqui pra ti que o sono mata mais do que o álcool. Isso é muito sério, tá? Então, há várias maneiras pelas quais a falta de sono pode te matar. E há uma função do cérebro que é afetada de forma muito fácil e rápida, que é a concentração. E a gente sabe que quando a gente dirige, a gente precisa de concentração. Isso exige, é uma exigência que temos. A gente precisa se concentrar para a gente poder dirigir de uma forma adequada, tá? E qual é o impacto da sonolência ao volante? Então, há duas maneiras disso acontecer, há duas maneiras do sono acontecer, de ter esse impacto da falta de sono no volante. A primeira é a sonolência de fato, ou seja, o motorista adormece completamente. É um caso realmente crítico de privação de sono, então ele tem que estar realmente no último nível para ele adormecer completamente, e o que não ocorre tanto, é uma ocorrência menor do que o segundo fato, da segunda maneira disso acontecer. Então, a sonolência de fato não acontece tanto assim. A segunda maneira, sim, acontece muito, que são os microssonos. Presta atenção agora que isso é muito importante. É um lapso momentâneo de concentração. Então, dura alguns segundos, é como se tu apagasse e dormisse de uma forma micro, dormisse por alguns segundos, e aí tu tem um lapso completo da memória, tu não reage, tu não sente cheiro, tu não enxerga, tu não ouve, é como se tu apagasse, teu cérebro apagasse por alguns segundos, tá? As pálpebras se fecham parcialmente ou totalmente, é muito comum. Então o motorista pode estar privado de sono por algumas horas lá, e aí ele já começa a sofrer os microssonos, e a gente vai ver experimentos que comprovaram isso daqui a pouquinho, tá? Ele atinge todos os canais de percepção, como eu falei, a gente desliga os nossos sentidos. E o maior perigo disso tudo é o seguinte: não há qualquer poder de reação. Não é como
um motorista que bebeu, que tá embriagado, ele tem uma reação retardada, ele tem uma reação atrasada, que demora para acontecer, mas acontece. No microsono, ela não acontece, não há nenhuma reação, tá? E a vítima não tem controle algum do que está acontecendo, então esse é o maior perigo, por isso que causa tantos acidentes. E não é necessário adormecer por 10 a 15 segundos para morrer no trânsito, pelo contrário, 2 segundos sem reação já basta, né? Então 50 km por hora, mais um leve desvio quando o motorista adormece, ele adormece por 2 segundos, já é o período necessário, um tempo necessário para ele entrar, por exemplo, numa contramão e bater de frente com um carro, pode ser fatal, tá? Então, esse é o microsono, também é uma maneira de acontecer, do impacto do sono acontecer no volante. E vamos agora entender quais foram as descobertas do David Inghes, que é um cientista muito conhecido, fez muito pela ciência, no que diz respeito a algumas questões que eu vou mostrar, tá? Então ele é um pesquisador de sono americano e ele ajudou a responder essas questões fundamentais. Até onde um ser humano pode ir sem dormir antes que seu desempenho seja verdadeiramente prejudicado? É uma questão que todo mundo gostaria de saber, né? Quanto sono um ser humano pode perder a cada noite e durante quantas noites antes que os processos fundamentais do cérebro falhem? Né? Os indivíduos privados de sono possuem consciência de que estão sendo influenciados e prejudicados, atuando num nível subótimo? Ou não possuem essa consciência? Será que eles sabem disso? Quantas noites de sono são necessárias para restaurar o desempenho estável de alguém após a perda de sono? E, além disso, o David Inghes fez mais do que qualquer outro pesquisador para responder essas perguntas e algumas outras perguntas, e todas elas serão apresentadas e discutidas nessa aula e nessa série, tá? Então, te prepara para entender tudo isso, que vai ser uma grande discussão, uma boa discussão pra gente, tá? Então vamos direto então pro campo científico, experimento científico 1, teste de atenção. Então, foi feito pelo David Inghes na Universidade de Pensilvânia em 2003, e o objetivo dele era o seguinte: medir os impactos da privação de sono no nível de atenção dos participantes. Qual é o impacto da privação de sono, qual é o impacto que a falta de sono gera no nível de atenção dos participantes. Era isso que ele queria entender, e o experimento foi dessa forma. Ele pegou um grupo grande de indivíduos e aí ele colocou um quadro de botões na frente de cada um, e aí uma luz se acende. Então eram vários botões que existiam na frente do participante, uma luz acendia e o participante deveria reagir e apertar o botão que acendeu a luz. Então imagina lá que tem 30 botões, e aí um botão acende uma luz, o participante tem que ir lá e apertar nesse botão que acendeu a luz. Depois passa um tempo, o outro botão acende outra luz, e aí o participante vai lá e aperta no botão. Tá? Era um teste de reação, era um teste de atenção. Então são medidos qual foi a resposta e qual foi a duração do tempo de resposta de cada um. Então medir a rapidez, a atenção e o poder de reação de cada participante. Então, como eu falei aqui, outra luz se acende, outra reação é necessária e assim por diante. Então, os intervalos eram aleatórios e a duração do experimento foi 10 minutos por dia durante 14 dias consecutivos. Então, durante 14 dias, eles mediam esses participantes. E aí, era feito em 2 etapas, né? Primeira etapa, todos eram avaliados após noites de sono de 8 horas. Então, eles mediam lá a reação de todos os participantes e pegavam lá um tempo padrão, básico, médio de todo mundo quando dormia bem, tá? E a segunda etapa, eles dividiam os participantes em 4 grupos, e aí cada grupo de participante sofria uma privação de sono diferente, tá? Então, o primeiro, eles eram mantidos acordados por 72 horas, né? 3 noites sem dormir. E agora a gente está entrando naquele campo lá de o que a privação de sono causa. A ciência foi descobrindo um monte de coisa que, inclusive, passou informação pro Guinness que, seguinte, Guinness, tu não pode mais fazer isso daqui porque a privação de sono é extremamente perigosa, tá? Então, o primeiro grupo
era mantido acordado por 72 horas, 3 noites seguidas sem dormir, tá? O segundo grupo dormia 4 horas por noite, o terceiro grupo dormia 6 horas por noite e o quarto grupo dormia normalmente às 8 horas, continuava dormindo durante essas 14 noites que o experimento foi feito, tá? E os testes eram repetidos durante o período do experimento, que era 14 dias, 10 minutos por dia. E os resultados e as descobertas do David Inghes, vamos ver aqui que foram resultados bastante interessantes. Então, o primeiro resultado, a privação de sono impacta diretamente no tempo de reação mais lento. Isso é lógico, né? Quanto menos tu dorme, mais lento tu vai se tornar, tu vai demorar para bater lá no botão da luzinha, tu vai ter uma reação mais lenta, tá? E aqui também, não só a tua reação mais lenta, mas tu tinha microsonos, que eram aqueles períodos que tu desligava completamente. Então, por vezes, haviam omissões de respostas. Então, a luz acendia e a pessoa simplesmente não reagia, não apertava no botão, porque ela teve um lapso, um microsono, e ela deixou passar, tá? Então, a luz simplesmente passava despercebida. Então, isso ele descobriu que quanto mais privação de sono o participante tinha, mais microsonos o participante tinha e mais ele deixava as luzes passar sem reação alguma, tá? Essa foi a primeira descoberta. A segunda descoberta foi o seguinte: a variação na quantidade de microsonos era essa. Os participantes que dormiam 8 horas, desempenho praticamente perfeito, lá, ok, uma omissão que outra lá, mas era a base do estudo, tá? Então, desempenho praticamente perfeito. Os participantes com privação de sono total por 3 noites foi o seguinte: o desempenho foi catastrófico, né? E logo após uma noite, teve um aumento de 400% nos microsonos. Então, quando o participante ficava uma noite inteira sem dormir, ele era testado lá depois de 24 horas acordado e tinha um aumento de 400% nos microsonos, nos lapsos, né? E ao longo das próximas 2 noites de privação de sono, o desempenho continuou piorando assustadoramente, sem nenhum indício de que isso ia melhorar, né? Então, os participantes que dormiam 4 horas por noite, era o seguinte: após 6 noites seguidas, dormindo 4 horas por noite, eles também tinham 400% de aumento nos microsonos. É como se ele tivesse ficado uma noite inteira sem dormir, que foi o mesmo resultado lá do grupo anterior. Então, depois de 6 noites seguidas que tu dorme 4 horas por noite, é como se tu passasse uma noite inteira sem dormir. Tu tinha a mesma eficiência no teste do que esses indivíduos. E após 11 noites seguidas, o desempenho foi semelhante ao ficar acordado por 2 noites seguidas. Então, se tu dormir 11 noites seguidas, 4 horas por noite, é como se tu tivesse 2 noites de sono inteiras acordadas. Olha que louco isso daqui, né? E o que mais? Participantes que dormiram 6 horas por noite. Como é que foi o resultado? 6 horas por noite é familiar pra ti? Será que tu não dorme hoje 6 horas por noite? Vamos ver o que aconteceu com eles. Após 10 noites seguidas, o desempenho deles foi semelhante ao ficar uma noite inteira sem dormir. Olha só que loucura isso daqui. Quando tu fica 10 noites seguidas dormindo 6 horas por noite, é como se tu tivesse uma noite inteira sem dormir. Claro que isso é uma média, né? A gente sabe que depende muito da qualidade do sono, depende de vários outros fatores, mas na média aqui é como se eles ficassem depois de 10 noites seguidas dormindo 6 horas, na média é como se tu ficasse uma noite inteira sem dormir, tá? E todos os grupos, claro, isso levando em conta o teste de atenção, né? E todos os grupos que foram privados de sono, o desempenho continuou piorando até o final do experimento, nenhum indício de que ia se nivelar. Então, se os participantes continuassem sendo privados de sono por mais noites, é como se o desempenho deles continuasse piorando, tá? Então, essa foi a segunda descoberta do David Inghes com esse experimento. E a terceira é a mais importante, a mais impactante. Você não sabe quão privado de sono está
quando está privado de sono. Ou seja, tu não sabe que tu tá atuando numa capacidade que não é a tua capacidade máxima quando tu tá privado de sono. Tu acha que tu tá na tua capacidade máxima, tá? E ele descobriu isso nesse experimento, porque foram feitos testes subjetivos, perguntas subjetivas sobre as sensações dos seus estados. Só ajustando aqui, tá? Então, todos os participantes tendencialmente subestimaram o seu grau de incapacidade de desempenho. Então, eles perguntavam lá, como é que tu acha que tu tá? Tu tá bem? Eu acho que eu tô bem. Então, eles subestimavam a privação de sono que eles estavam, tá? Então, é muito preocupante, porque é equivalente a beber e dirigir. Quando o cara bebe, ele acha que tá bem para dirigir, e quando a pessoa também tá privada de sono da mesma forma, ela também acha que tá bem para dirigir, né? Então o motorista acha que tá bem para dirigir, mas tá com os reflexos completamente alterados. Ocorre uma redefinição do ponto de referência, ou seja, pessoas vivem com restrição crônica de sono por meses ou por anos. Então as pessoas estão por anos sendo privadas de sono e elas não sabem disso, tá? Então, elas vivem em estados psicológicos e fisiológicos subótimos, como eu falei. Então, a acumulação de problemas de saúde, isso acontece, né? E a relação entre causa e efeito raramente é feita pela pessoa. Então, eu ouço muito lá, eu consigo estar muito bem dormindo 4 ou 5 horas por noite. Será que tu consegue? Será que tu percebe que tu está privado de sono? Não, tu não percebe, é fake, isso foi comprovado nesse experimento, tá? Então, essa é a descoberta mais impactante de todas. Outro teste no experimento. Eles voltariam ao normal depois de uma boa noite de sono? Então, a gente viu aqui que eles foram privados de sono por várias noites, a gente viu as habilidades deles sendo deterioradas lá, a atenção dos participantes foi sendo piorada ao longo do experimento. Será que depois de uma boa noite de sono eles voltariam ao normal? E o resultado disse que não, eles não voltariam ao normal depois de uma boa noite de sono, e mesmo após 3 noites de sono, nenhum grupo havia voltado ao seu normal, aquela média base lá das 8 horas que foi medida no primeiro dia por todos eles, tá? Então isso não aconteceu. 3 noites de sono, presta atenção, 3 noites de sono, dormindo o seu máximo, o seu melhor, mais do que um final de semana, né? Às vezes a pessoa tá uma semana inteira se privando de sono, e aí no sábado e no domingo ela dorme um pouco mais, e isso não recupera a capacidade máxima da pessoa. A gente também viu isso nesse experimento, tá? De atenção. E aqui o link do experimento tá aqui, foi esse artigo aqui, eu vou deixar aqui embaixo na descrição se tu quiser dar uma olhada mais detalhada, tá? Vale a pena, é um experimento muito interessante. E vamos agora ao experimento científico 2, semelhante ao anterior. Então, foi feito lá pelo Dr. Gregory Belenke, em 2003, no Walter Army Institute of Research. O mesmo teste foi feito, semelhante, nas mesmas condições, só que os grupos de participantes agora foram levemente diferentes, tá? O primeiro era 9 horas, o segundo 7 horas, o terceiro 5 horas e o quarto 3 horas. Então, eles mudaram somente os horários, né? As quantidades de sono que cada grupo tinha. E a duração também foi de 7 dias, não foi de 14 dias. E os resultados também foram semelhantes à mesma coisa. Quanto mais privado de sono tu tá, pior tu vai ir no teste, e tu não vai saber que tu tá indo pior, tu não vai saber que a tua capacidade tá alterada, tá? Também vou deixar o link aqui embaixo. E agora vamos ao terceiro estudo, que foi feito nos Estados Unidos, que mediu o impacto do sono em batidas de carro. E olha só que loucura isso daqui, tá? É um estudo de 2016, que foi feito em Washington, pela Associação Automobilística Americana. Então, eles pegaram mais de 7.000 motoristas, com duração de 2 anos, então eles pegaram vários acidentes de carros, eles avaliaram quais eram as condições dos participantes lá, não dos participantes, mas quais eram as condições dos motoristas, quantas horas eles tinham dormido, quantas horas cada motorista tinha dormido e qual era o impacto disso. E a principal descoberta foi o seguinte, presta atenção, olha só essa figura. Aqui embaixo, na linha horizontal,
é a quantidade de sono nas últimas 24 horas. Então, o total de horas de sono nas últimas 24 horas. Então, aqui eram os participantes que dormiam de 6 a 7 horas, tá? Então, a referência é de 7 horas. Então, quando o motorista dormia 7 horas, ele sofria ele tinha a tendência de sofrer X% de batida, tá? Então, ele batia o carro, digamos que 100 vezes. Então, quando o motorista dormia entre 6 a 7 horas, ele batia o carro 1,3 vezes mais do que quem dormia 7 horas. Então, ele batia o carro 30% a mais. Se os que batiam o carro, que dormiam 7 horas, batiam 100 vezes o carro, aqui eles batiam 130. Aqui, os motoristas que dormiam entre 5 a 6 horas batiam 190 vezes o carro, 90% a mais. Aqui, entre 4 a 5 horas, já era um aumento brusco para 4,3 vezes mais batidas de carro. Então, a cada 100 batidas de quem dormiu 7 horas, era 430 batidas de quem dormiu entre 4 a 5 horas, e abaixo de 4 horas dá um salto brusco. A gente está vendo aqui que é um crescimento exponencial, tá? Era a cada 100 batidas de quem dormiu 7 horas, era 1.150 batidas de quem dormiu abaixo de 4 horas. Então, a gente vê uma correlação nítida isso daqui, tá? Relembrando aqui que foi um estudo feito em 2 anos em mais de 7 mil motoristas e em vários acidentes de trânsito lá, tá? Então, essa foi a principal descoberta, é um crescimento exponencial. Então, quanto menos tu dorme, maior é a chance de tu bater o carro. Isso está mostrado aqui, tá? E o link, se tu quiser se aprofundar, tá aqui também, eu vou deixar na descrição, tá? E agora vamos ao outro experimento utilizando simuladores de direção. Então, o que acontece se a gente combinar o álcool com a privação de sono, né? Duas coisas que a gente sabe que tem impacto no trânsito. O que acontece se a gente combinar as duas coisas? Então, a maioria dos motoristas bêbados também está privado de sono. A gente sabe que a pessoa, quando bebe, vai dirigir, muitas vezes ela tá há várias horas sem dormir, saiu de uma festa, ou enfim, também, quando combina essas duas relações, vamos ver o que aconteceu nesse experimento, tá? Então, eles pegaram 4 grupos, lembrando que foi feito em simuladores de direção, né? E aí, os grupos eram o seguinte: 8 horas de sono, 4 horas de sono, 8 horas de sono mais álcool, 4 horas de sono mais álcool. O que impacta mais, né? Então, eles pegaram esses 4 grupos. E aí, qual seria o número de desvios completos para fora da estrada depois que as pessoas eram submetidas àquelas condições? E o resultado foi o seguinte: o grupo que dormiu 8 horas de sono, nenhum ou poucos desvios. O grupo 2, que dormiu 4 horas de sono, 6 vezes mais desvios que o grupo 1. O grupo 3, que dormiu as 8 horas de sono completas, né, que não foi privado de sono, mas que tomou álcool, que bebeu álcool, lembrando que é até o limite permitido por lei, que considera a pessoa embriagada, e idem ao grupo 2, ou seja, se a pessoa dormia 4 horas, era semelhante a ela dormir uma quantidade ideal e beber. Então, se tu dormiu 4 horas por noite, é semelhante a tu estar embriagado, tá? E aqui o grupo 4, o mais impressionante, 4 horas de sono mais álcool, 30 vezes mais desvios do que o grupo 1. Então não era só 6 vezes de quem dormiu 4 horas, não era só 6 vezes mais de quem bebeu álcool e dormiu bem. Se tu bebeu álcool e dormiu mal, tu tem 30 vezes mais chances de, segundo esse experimento, né, de realizar desvios para fora da estrada. Então é um impacto acumulativo potencializado. Então quem bebeu e está privado de sono tem aí um efeito potencializado, tá? Então esse foi o último experimento, não foi do David Inghes, mas todos eles tiveram impactos na ciência no que diz respeito ao álcool e trânsito. Então vamos para conclusões de tudo isso que a gente falou, que a gente viu aqui, e para o resumo de tudo que a gente viu, dos resumos conclusivos, tá? Primeira coisa, quanto tempo um ser humano acordado demora para sentir os efeitos no cérebro?
Resposta: 16 horas. Então, segundo todos esses estudos e segundo o livro, segundo alguns artigos científicos que conclusivos nessa área, depois de 16 horas acordado, tu já começa a sentir alguns efeitos no teu cérebro. Então, se tu acordou, por exemplo, às 8 horas da manhã e vai dirigir à meia-noite, tu já tá no teu horário lá, mais ou menos, de dormir. Pode ser que tu sinta já alguns efeitos na tua capacidade de atenção. Isso é meio notório, né? A gente sabe, meio que intuitivo isso. Então, após isso, o cérebro já começa a sentir os efeitos prejudiciais na concentração. Então, primeira conclusão importante de tudo isso. Segunda conclusão: os seres humanos precisam de mais de 7 horas de sono por noite para manter o desempenho cognitivo. Lembrando que isso é uma média, isso é uma conclusão do livro do Matthew Walker. Então, a gente precisa de mais de 7 horas de sono por noite para manter o nosso desempenho cognitivo. Em média, algumas pessoas precisam de um pouco menos, algumas pessoas precisam de um pouco mais. O que mais? Terceira conclusão: 3 noites de sono reparador não bastam para recuperar o desempenho a níveis normais após uma semana de sono insuficiente. A gente viu lá no primeiro experimento do David Inghes, que as pessoas foram submetidas a privações de sono e depois ele reconcedeu noites de sono reparadoras para aquelas pessoas, e depois de 3 noites de sono, ou seja, mais do que 2, mais do que um sábado e um domingo somente, se tu tentar recuperar o teu sono no sábado e no domingo, tu até consegue recuperar de uma certa forma, né? Mas tu não atinge a tua capacidade máxima. Claro que isso depende de quão privado do sono tu tá. Se tu passou a semana inteira dormindo mal, no final de semana tu não consegue recuperar o teu sono na capacidade máxima, tá? Apesar de 3 noites de sono reparador. A gente viu isso no experimento 1. Quarto ponto, mais importante, ou um dos mais importantes de todos, presta atenção: o ser humano não consegue perceber com precisão quando está privado de sono. Se tu tá privado de sono hoje, tu que tá me escutando agora, tu dorme 6 horas por dia, todos os dias, ou 5 horas, ou enfim, quantas horas tu dorme. Se tu está se privando de sono, tu não sabe, tu não tem como saber que tu tá se privando de sono, tu não tem como saber que tu tá atuando num nível subótimo. Então, muito possivelmente, se tu começar a dormir bem, tu vai melhorar e tu vai talvez conseguir fazer o contraste entre o antes e o depois, e aí tu vai perceber que tu tá ficando melhor. Mas enquanto tu estiver atuando nessa frequência de falta de sono, de privação de sono, tu não vai saber que tu tá no subótimo, tá? Como é que tu sabe que tu tá dormindo mal? Tem algumas formas de saber, né? Eu já fiz vídeo sobre isso, já falei sobre isso. Mas, por exemplo, assim, tu sente sono pela manhã? Tu sente vontade de voltar a dormir? Tu precisa do café para se manter acordado? Depois que tu acorda, tu sente vontade de voltar a dormir? Lá pelas 10, 11 horas da manhã, tu sente vontade de voltar a dormir? Se tu deitasse na cama, tu dormiria? Esses são alguns dos indícios que podem te mostrar que talvez, muito possivelmente, tu esteja se privando de sono e tu esteja atuando nesse campo subótimo, tá? Essa é uma questão bem importante, presta atenção nisso, que é um ponto que pode mudar o teu jogo, tá? E o quinto ponto aqui, conclusivo, de resumo, depois de todas as informações que a gente viu no vídeo e nos experimentos científicos, o impacto da privação de sono no volante é muito maior do que a gente imagina, muito maior do que a gente imagina. Então, o número de acidentes de trânsito causados por sonolência ultrapassa o dos causados por álcool e por drogas somados. O sono mata mais do que o álcool e drogas no volante somados. Isso é muito importante. A sonolência ao dirigir é pior do que dirigir bêbado. Por que é pior? Porque quando tu tá bêbado, tu tem uma reação atrasada. E quando tu adormece, tu tem um microsono. A gente viu que tu não tem reação. Tu simplesmente desliga, tu sofre um lapso e tu desliga todos os sentidos, tu não reage, tá? Então é pior, isso torna pior do que dirigir bêbado. E aqui eu não tô falando que dirigir bêbado é certo, tá? Dirigir bêbado é um problema que também é muito grande, mas o impacto do sono também é muito importante no volante, tá? 1,2 milhão de acidentes de trânsito acontecem
todo ano e são causados por sonolência nos Estados Unidos. E eu tenho certeza que esse número no Brasil é bastante semelhante, dado a proporção de pessoas por país, mas no Brasil também ocorre bastante, já que a gente é um país muito semelhante aos Estados Unidos. E ainda pior com caminhoneiros, esse número é ainda maior. Por que é maior? Nos Estados Unidos, 80% deles estão acima do peso. Os caminhoneiros estão acima do peso, assim como no Brasil também estão acima do peso. 50% deles nos Estados Unidos são obesos e no Brasil são números semelhantes, eu tenho certeza disso. Então, isso leva a um risco muito maior de terem apneia do sono. E a gente sabe que a apneia do sono é uma doença grave, que tu para de respirar durante a noite. E se a gente pega um caminhoneiro que é obeso, que está acima do peso, que tem apneia do sono, e aí ele vai se privar de sono, e o sono que ele tem é um sono de péssima qualidade, ele vai sofrer vários microssonos, ele vai sofrer uma dose considerada de privação de sono, e ele não estaria apto para dirigir, tá? Então, isso causa 200 a 500%, esses caminhoneiros são 200 a 500% mais propensos a se envolverem em um acidente de trânsito. Então, eles estão privados de sono, eles têm apneia, eles são obesos, e isso é perigosíssimo, e quando perdem a vida, levam consigo, em média, outras 4,5 vidas. Então, isso é um problema seríssimo. E aqui, o que é mais, né? A maioria dos países desenvolvidos gasta menos do que 1% do PIB educando o público sobre os perigos da sonolência, com relação ao que gasta educando o público com relação aos perigos da embriaguez ao volante. Então, a cada R$100 que os países desenvolvidos gastam educando as pessoas para não dirigir bêbada, eles gastam somente R$1 educando as pessoas para não dirigir com sono. Então, aqui o meu papel, também estou fazendo um papel de educador, eu estou educando as pessoas com relação a isso de não dirigir bêbadas. É uma mensagem que o Matthew Walker trouxe bem forte no livro, e eu peguei essa mensagem para mim. Eu estou gravando essa aula, eu estou falando sobre os problemas da atenção que a gente tem no volante, que nos gera microssonos, que nos geram acidentes. Então, isso é muito sério e está aqui comprovado no livro e nos artigos, tá? Então, esse foi o 5º ponto conclusivo. E aqui a mensagem final, presta atenção nessa mensagem final, tá? Se tu tá aqui comigo, tu já entendeu muita coisa, tu percebeu que dirigir bêbado, dirigir com sono é pior do que dirigir bêbado, ó, é no mínimo igualmente ruim, tá? Então, se você estiver dirigindo e se sentir sonolento, por favor, pare o carro. Para o carro, tu não vai perceber que tu tá... Aliás, assim, tu percebe que tu tá sonolento. Se tu tá percebendo que tu tá sonolento, significa que tu tá num nível crítico de sonolência. Tu já tá num estágio muito avançado, tu já tá numa privação de sono crítica, e tu tá totalmente propício a sofrer os microssonos, tu tá totalmente propício a ter lapsos na tua memória, a ter lapsos nos teus sentidos, e possivelmente pode ser que tu bata o carro. Então, por favor, para. Não há força de vontade que consiga impedir você de dormir. Não tem como tu ter força de vontade para tu não dormir. Não depende dessa força de vontade. Isso é fisiológico, isso é o cérebro, tá? Então, aumentar o volume da música, nada disso adianta, tá? Mascar chiclete, abaixar o vidro da janela, falar no celular ou conversar, tudo isso são artimanhas ou técnicas que vão talvez baixar um pouco a chance de tu dormir, mas tu tá com o cérebro desgastado, tu tá com o privado de sono, tu já percebeu que tu tá cansado, e a chance de ocorrerem microssonos é grande. Inclusive, pode ser que tu tenha um microssono e que tu acorde e aí tu percebeu que tu não aconteceu nada. Imagina qual é a chance disso acontecer de novo, é muito alto, tá? Aumentar o volume da música, tudo isso faz você depender da sorte, e depender da sorte para ficar vivo, não, né? O que mais? O que fazer quando se está dirigindo com sono? Então, se tu tá dirigindo, tu precisa dirigir, tu precisa seguir, pare para pernoitar, é simples assim, tá? Então, se realmente tiver que seguir viagem,
Pare no acostamento seguro, tire uma soneca de 20 a 30 minutos. Essas são recomendações do livro, tá? Que eu tô transcrevendo aqui pra ti. Tira uma soneca, para no acostamento seguro. A soneca não vai resolver, mas ela pode remediar, tá? Então, depois da soneca lá, tome um café, espera mais um tempo até voltar a dirigir. Tu vai estar ainda numa inércia do sono, tu vai estar recém-acordado, tu vai estar privado de sono. Então, essas recomendações são algumas recomendações aqui simples que podem salvar algumas vidas, tá? Então, o vídeo foi isso hoje. Foi um vídeo que eu abri a série, né? E se tu quiser saber mais, te inscreve no canal. Eu tenho as redes sociais, Facebook, Instagram, e eu tenho o canal no Telegram, que eu mando conteúdos exclusivos lá, se tu não tá no canal. Entra lá no canal, o link tá aqui embaixo. Eu vou mandar o PDF dessa aula e das outras aulas. E essa foi o início da série da privação de sono, dos impactos da privação de sono no nosso cérebro. Eu sou o Leonardo Fremit e eu te vejo no próximo vídeo.